Olá, sejam bem-vindos ao canal Brit Olan, Comunidade Monoteísta. Nós estamos felizes em fazer esse contato com você neste pôr do sol deste Shabat. Nós estamos nas primeiras manifestações desse dia glorioso, nesse dia em que o Criador, há muito tempo atrás, organizou esse universo e entregou ao homem a continuidade do processo criativo. Bem, nós iremos hoje conversar sobre um assunto muito interessante e que nós achamos interessante para que todas aquelas pessoas que se acham que não são arrogantes, ou seja, que acham que são melhores das outras, possam refletir e possam redirecionar os seus caminhos. Eu desejo falar neste Shabat, nessa noite de sexta-feira à noite, e entrada do Shabat, eu desejo falar sobre o respeito aos idosos. O respeito aos idosos é de fundamental importância. Isso faz parte do plano do Criador. Por que isso? Porque, em geral, os idosos são pessoas que tiveram experiências. São pessoas que vivenciaram instantes da humanidade e que são capazes de ser um local importante para se buscar a sabedoria. Mas você dirá, sim, mas existem idosos que são pessoas do mal, são filhos das trevas. Sim, existe, naturalmente que existe. Mas eu estou falando dentro de uma retidão de vida humana que foi originada do nosso Criador. A imagem e semelhança do Criador, ela não é mal. Ela é legal, ela é boa, ela é inspiradora, ela gera vida. Pois bem, desejo, portanto, conversar com vocês hoje sobre a situação dos idosos em nosso país. No Brasil, quem pode afirmar que a situação da maioria das pessoas idosas é legal neste país? Não é? São pessoas vulneráveis, são pessoas que, em geral, quando chegam no final do seu labor, de 30 ou 35 anos, são pessoas que chegam já quebradas pelo tempo, mal alimentadas, mal assistidas, e essas pessoas ainda são violentadas. E olha bem, e quando se trata desses determinados assuntos, existem pessoas arrogantes que serão precedidas de uma grande queda, de que não, está tudo legal, está tudo bem. Investem desonestamente. E hoje, o grande setor geográfico em que se encontram idosos que são violentados pelo poder político é o INSS. Vocês veem isso todo dia? Sim, mas isso é no governo X, Y, Z. Não importa. A arrogância será destruída, seja com quem for. No entanto, é preciso que a verdade venha à tona. Mas um outro detalhe que existe no campo social e familiar propriamente dito é que existem estatísticas, e eu não vou dizer de onde, que os poderosos sabem de onde. Idosos são abandonados pelos seus filhos, são abandonados pelos seus familiares, que usurpam a sua poupança, que usurpam os seus direitos de usufruir da sua parca e miserável aposentadoria. Essas pessoas abandonam os seus idosos, colocam em lugares insalubres, e estas pessoas tendem a passar por um processo de deterioração mental através da depressão e geralmente sucumbem de maneira miserável em um leito de hospital. O que as escrituras antigas diz sobre isso? Na lei do Criador, na lei eterna, na Torá, Deus nos traz uma informação importante. Diz assim: filhos, honrai a vossos pais, porque vocês terão longevidade. Aqui está uma bênção para aqueles que honram os seus pais, para aqueles que investem nos seus pais,
quando eles não têm mais forças, quando eles estão exauridos em cima de um leito de enfermidade. Benditos são aqueles ainda que passam por esse processo e têm uma longevidade e têm uma vida abençoada perante Deus. Que pena que o ser humano despreza o outro ser humano. Aquele ser humano que cuidou dele. Aquele ser humano que trouxe ele à vida. E aquele ser humano que cuidou para que ele pudesse ser feliz. Há uma informação interessante que roda pelo universo da vida, que diz o seguinte. Eu não vou citar aqui a personagem que deu esta informação, mas eu desejo reproduzir um pensamento que deve ser buscado e que deve ser considerado por cada filho para com os seus pais idosos. Diz assim, abre aspas, os velhos morrem quando não são amados. Que triste quadro para a estatística de desprezo aos idosos em nosso país. Violentados pelo poder econômico, pelo poder político. Mas uma coisa é certa. A arrogância precede a queda. Pense nisso, os poderosos. Bem, vamos agora para as nossas cartas consoladoras. Vamos trazer um bálsamo para nós superarmos o caos. Vamos tirar 2 cartas. Primeira carta foi tirada. Vamos ver já a mensagem. A segunda carta também foi tirada. Vamos ler a primeira carta. Pratique a gratidão pelo seu passado, pela sua caminhada, pelas pessoas que cruzaram seu caminho. Sem elas, você não estaria onde está. Agradeça e siga em frente. Filhos, honrai os vossos pais. Que carta importante, desafiadora, infinitamente gloriosa. A segunda carta consoladora, nós vamos ler. Não permita que o medo bloqueie os seus sentidos. Quando damos poder a ele, ao medo, nos perdemos de nós mesmos. Vamos repetir? Não permita que o medo bloqueie os seus sentidos. Você se lembra que nós temos 5 sentidos? Quando damos poder a ele, ao medo, nos perdemos de nós mesmos. Se você trata seus pais de maneira arrogante, dê meia volta antes que seja tarde demais. A arrogância precede a queda. Bem, diante dessas informações, nós iremos fazer uma prece. O nosso mundo realmente está fraturado. O Tikkun Olam, o conserto do mundo, é um processo que eu e você deve participar. Vamos melhorar o mundo melhorando a nós mesmos. Avinu Malakeinu Sheba Shammai, meu Deus, meu Pai, meu Rei Celestial. Está posta, Senhor, as dificuldades que os idosos passam neste país. Que as condições de violações dos seus direitos possam alcançar as tuas mãos e que tu possas cumprir naquelas pessoas que são prepotentes e que são arrogantes. Que a queda ocorra não como forma de vingança, mas como forma de justiça. Bendito seja o nome daquele cujo glorioso reino
é eterno. Que seja luz.